Capítulo 8 – Desenhos animados. A necessidade de princípios que controlem a entrada no mundo interior de alguém, portanto, de uma filosofia cristã, que se traduza numa política de segurança da alma. De Vanir Vidotto, revista Decisão. Lembro-me de que quando era criança, um desenho animado que fazia muito sucesso era He-Man. Quando seu mundo estava em perigo, o príncipe Adam erguia a espada mágica e gritava, pelos poderes de Grayskull, sendo transformado no homem mais forte do universo. Na época, eu não me dava conta de um detalhe. Grayskull significa caveira cinzenta. E de fato, quando os raios vinham de todos os lados para transformar Adam em He-Man, aparecia uma caveira atrás do personagem. Como pode alguém do bem invocar poderes que mais parecem ter que ver com o mal? Além disso, um dos amigos de He-Man é o Bruxo Gorpo. Sua conselheira é uma feiticeira, apresentada no desenho como bondosa e protetora. E quando se transforma, Adam grita também, eu tenho a força. Aliás, a Força é a entidade quase divina da série Guerra nas Estrelas e que possui um lado bom e um lado mau. Em certo episódio, 3 personagens, uma mulher chamada Maligna, o esqueleto arqui-inimigo de He-Man, é um monstro marinho esverdeado conhecido como Aquático, reúnem-se ao redor de uma mesa. Em cima dela há o desenho de uma estrela. Os 3 dão-se as mãos e dizem, vamos invocar as poderosas forças das trevas, para que nos ajudem a destruir He-Man. Imediatamente ouve-se um estrondo, acompanhado de muita fumaça, e aparece um monstro enorme, vermelho, com um grande olho na testa. Com voz cavernosa, ele diz que veio para atender ao chamado dos que o invocaram. Que é isso senão um culto de feitiçaria ocorrendo abertamente dentro dos lares num simples e inofensivo desenho animado? É assim e de outras muitas maneiras que o ocultismo, o espiritismo e a feitiçaria têm invadido a mente das crianças. Infelizmente, quando eu era criança, esses detalhes significativos me passavam por alto. No que diz respeito aos desenhos animados, também é interessante notar como a sutileza do inimigo deu lugar à pregação explícita de seus enganos. Enquanto em Thundercats era o inimigo Mun-Ra, que invocava os antigos espíritos do mal para combater os gatos de Thundera, hoje desenhos como Digimon, Pokémon e Dragon Ball trazem personagens como Mr. Satan, que é personagem do Dragon Ball Z e GT, o número 666 na porta do carro de um dos personagens, o Grande Mestre, que é um demônio lutador poderoso, e um dragão que realiza desejos. Apocalipse deixa bem claro quem é representado por um dragão. Uma pesquisa científica divulgada no mês de agosto do ano de 2000 pelo Harvard Center of Risk Analysis dos Estados Unidos lançou dúvidas sobre a pretensão de inocência dos desenhos animados considerados clássicos da Disney. Os pesquisadores Fumi Yokota e Kimberly Thompson analisaram 74 vídeos e concluíram que 49% têm cenas pouco recomendáveis ao público infantil. Foram listadas 125 imagens agressivas, 62 das quais resultaram em morte. O tempo médio de duração de tais cenas foi cronometrado em 9,5 minutos. Conclusão dos pesquisadores: a classificação livre, que tranquiliza muitos pais, nem sempre é sinônimo de ausência de imagens e conceitos impróprios. Trabalho semelhante foi realizado no Brasil pelo Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, ILANUD, órgão da ONU dedicado à prevenção da criminalidade. Foram analisados desenhos animados transmitidos em 7 canais abertos de televisão e as ações dos personagens classificadas com base em 13 crimes do Código Penal. Foram contabilizados 1.433 delitos, sendo 56,7% de lesão corporal, 30,3% de homicídios ou tentativa, 5,5% de furtos e 4,1% de roubo. Os desenhos assumem a ética do bateu-levou. Não existe a figura da justiça, afirma o sociólogo Túlio Kahn, coordenador do ILANUD.
Se pensarmos que o advento do videocassete e do DVD, as crianças não apenas têm acesso fácil a esses filmes, como podem ver as cenas prediletas quantas vezes desejarem, teremos uma ideia da influência a que elas estão expostas. Faz falta o narrador a quem a criança podia interromper e questionar, explica o psicólogo Yves de Lattaille, do Instituto de Psicologia da USP. Em sua opinião, os pequenos precisam de pistas para refletir, e nem sempre elas são claras nos desenhos. É fácil entender que a madrasta de Branca de Neve queria matá-la por inveja, e que o Capitão Gancho lute com Peter Pan pela conquista da Terra do Nunca. O que não faz sentido é o pirata bater gratuitamente em seu ajudante. Para Lattaille, a história deve levar a criança a pensar claramente sobre o bem, o mal e os sentimentos em geral. Se pensarmos bem, até o desenho Bambi pode ser prejudicial à saúde das crianças. A cena em que a mãe do veado é morta por um caçador é considerado um drama de difícil digestão pelos pequenos. Ouvir o tiro e os gritos de Bambi chamando pela mãe é impressionante, ressalta a pesquisadora Kimberly. Pior que Bambi, segundo ela, é o festejado Rei Leão. Além de morte, a traição. Scar, tio do filhote Simba, mata o irmão para se apossar do trono e ainda põe a culpa no sobrinho. Mesmo as reações do simpático elefante orelhudo Dumbo nem sempre são engraçadas. Quando ele usa a tromba para metralhar de amendoins os amigos que o importunam, pode passar a mensagem de que é certo reagir a uma gozação com violência. A espada mágica, inspirado na lenda do Rei Arthur, é o campeão de violência. 28 minutos de cenas agressivas. Um dos responsáveis é o dragão com duas cabeças que luta o tempo inteiro para ter o controle do corpo. Uma delas chega a utilizar a serra elétrica para se livrar da outra. Os personagens usam o embate físico para resolver os conflitos. Se a violência é praticada pelo herói, acha-se graça, avalia Kimberly. Estudos clínicos recentes demonstraram que pessoas expostas a filmes nos quais existem cenas de violência realizadas de maneira gratuita podem levar os espectadores a apresentarem comportamentos hostis, e entre alguns deles ocorrer uma aceitação maior da violência como forma de resolver situações de conflito. Na televisão, a exposição das crianças à violência as afeta de modo negativo. Os principais efeitos de ver cenas violentas na TV são: as crianças podem se tornar menos sensíveis à dor e ao sofrimento de outras pessoas, podem se tornar mais temerosas do mundo que as cerca e podem se tornar mais agressivas. Nos Estados Unidos, os programas de televisão exibidos para crianças apresentam cerca de 20 atos de violência por hora. No Brasil, um mapeamento feito pela ONU em 6 emissoras abertas constatou que ocorrem 1.432 crimes em uma semana de desenhos animados. O problema é que cenas violentas poderiam tornar as crianças habituadas à violência, e para elas isso passaria a ser algo normal. Além do mais, é possível que as crianças tentem imitar a violência dos personagens, porque muitas vezes as cenas são consideradas engraçadas e sem consequências mais sérias. Um exemplo disso seriam as cenas que envolvem o personagem Papaléguas e seu inimigo, o Coiote. Muitas cenas mostram o coiote caindo em um precipício ou sendo esmagado por uma pedra imensa, mas ele sempre sobrevive ao fim de cada episódio. Os pais devem controlar o que os filhos assistem. No caso dos desenhos animados em fita de vídeo ou DVD, uma avaliação prévia do filme é recomendável. Assim, maus exemplos e conceitos podem ser evitados. Por exemplo, no desenho A Pequena Sereia, a lagosta convida: vamos brincar de uma coisa, brincar de roubar. Esse é o tipo de conceito que não pode passar em branco. Outro fator que deve ser levado em conta é a predisposição natural das crianças de misturarem fantasia e realidade, especialmente entre os 3 e os 7 anos de idade. Se alguém fala sobre o sol e a lua e a criança imagina que o sol é o pai e a lua é a mãe, aquilo se torna uma verdade para ela, afirma o psiquiatra e psicólogo Heinrich Spoon, que há 3 décadas mantém em São Paulo um consultório especializado em crianças. Só mais tarde, por volta dos 7 anos, meninos e meninas começam a trocar a simbolização pura pela compreensão de uma linguagem mais elaborada.
A revista Época, do dia 19 de abril de 2004, menciona um estudo coordenado pela psicóloga Raquel Salgado, que foi apresentado na 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, de 19 a 23 de abril de 2004, no Rio de Janeiro. Nesse mundo cibernético, as crianças têm dialogado com amigos que experimentam a prepotência e têm a constante ousadia de ser sempre mais que todos e tudo, diz Raquel, que é professora da Universidade Federal de Mato Grosso e pesquisadora da PUC. Os novos personagens, como as meninas superpoderosas e o Dexter, preocupam os pais. Ele sempre obtém vitórias na base da luta. Não há diálogo nem inteligência. Para vencer o mal, só tapas, socos e chutes, explica a fonoaudióloga Luciane Calonga, de 32 anos. Ela proibiu o filho Tiago, de 5 anos, de assistir a alguns desenhos. Quando via figuras como Pokémon, o menino ficava agressivo. Sempre queria alguma coisa. Tiago vinha chutando e batendo. Era essa a lição que os desenhos passavam, explica. Outra que aderiu à proibição total foi a estudante de pedagogia Simone Eusébio, de 34 anos, mãe de Ana Cláudia, de 6. Já vivemos em um mundo extremamente agressivo e acredito que minha filha não precise passar por isso. Pelo menos não agora. Estes casos mencionados por Época reforçam a tese de que a fantasia afeta a realidade das crianças. O que chama atenção também nos desenhos atuais é que os adultos são mais ridicularizados e menos respeitados. Ídolos das crianças, Florzinha, Lindinha e Docinho, são as 3 meninas superpoderosas, série de maior sucesso de todos os tempos do Cartoon Network. Elas faltam à escola para salvar o mundo e dão pouca atenção às lições do professor, o adulto que as criou em laboratório. Dexter é outro personagem influente. Trata-se de um gênio mirim que faz experiências em um laboratório instalado em seu quarto, sempre com óculos grossos e jaleco. Dexter se comporta como adulto, é impaciente e está constantemente brigando com a irmã Didi. Nenhum adulto ensina nada ao menino, que parece já ter nascido com pós-doutorado. Novamente, os pais são figuras quase inexistentes. Para Solange Jobim e Souza, professora de psicologia da pós-graduação da PUC-Rio, não é que as crianças confundam o mundo real com ficção. Elas acabam utilizando a fantasia para dar sentido à realidade. Os conteúdos das histórias que elas assistem na TV retornam para a vida real em suas atitudes. Detalhes significativos. Pocahontas. Poca é igual a espírito, Hontas igual a abismo, ou seja, espírito saído do abismo. Na história real, Pocahontas é uma menina índia de apenas 12 anos, e não uma mulher sensual como aparece no filme. Ela se casa com o viúvo inglês John Rolfe, converte-se, é batizada e morre na Europa. A Disney não incluiu esses detalhes na história. Por quê? No desenho, Pocahontas fala com o espírito na árvore. O caule da árvore fica com a forma do rosto de uma velha que seria sua ancestral, falecida havia 400 anos. Árvores com sentimentos e capazes de falar são comuns na cultura celta e são citadas em diversos ritos pagãos de feitiçaria. Hércules. A certa altura da animação, o diabólico Hades diz: "E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí." Nesse momento, aparece atrás dele uma labareda com uma inscrição subliminar: Jesus. Mowgli. A serpente diz ao menino que olhe em seus olhos, porque o levaria para o mais profundo abismo, de onde jamais sairia. É com cenas de hipnotismo que isso é mostrado nesse desenho infantil. Robin Hood. O herói usa uma bola de cristal para invocar o príncipe das trevas e conjura com os dedos das mãos, fazendo sinais reconhecidos como sendo os mesmos da prática satanista para invocar demônios. Cinderela. No desenho, o gato de Cinderela se chama Lúcifer. Tanto a madrasta malvada quanto a própria Cinderela aparecem chamando o gatinho de estimação da seguinte maneira: "Vem, Lúcifer, vem pra mim." Efeito Pokémon. O primeiro desenho animado da história a mandar crianças para o hospital, Pokémon, estreou no Brasil numa segunda-feira de 99 pela Rede Record. Criada no Japão, a série é cheia de efeitos especiais, e foi por causa de um deles que se deu o curioso evento. No capítulo 38, exibido no Japão no dia 16 de dezembro de 97, o personagem Pikachu, um dos principais da série, emitiu a certa altura raios de luz colorida.
Depois de assistir a cena de apenas 5 segundos, 12 mil crianças passaram mal. Pelo menos 600 foram internadas com convulsões. Mais tarde, quando trechos do programa foram exibidos nos telejornais noturnos, muitos adultos também foram afetados. O episódio foi estudado por médicos e técnicos de animação, que concluíram que as luzes intensas poderiam causar reações em crianças com olhos sensíveis ou em pessoas com predisposição à epilepsia. A série se passa num mundo habitado por crianças e pelos monstrinhos Pokémons, uma abreviatura de Pocket Monsters ou monstros de bolso. Como num jogo eletrônico, o protagonista do desenho, o garoto Ash, tem de capturar a cada episódio o maior número possível de Pokémons. Para isso, conta com a ajuda de Pikachu. No livro Pokémon e Harry Potter, Uma Atração Fatal, Phil Armes afirma que, atualmente, o Pokémon é o instrutor mais popular das crianças, que ensina como entrar no campo sombrio dos poderes e práticas ocultistas. O objetivo do Pokémon é ensinar as crianças a como usar poderes para capturar e conquistar vários monstros. Depois, com seus monstros capturados em seus bolsos, eles aumentam seus próprios poderes. Basicamente, eles estão treinando nossos filhos a como entrar e participar do mundo de atividades demoníacas. Uma rápida investigação nas regras, termos e fraseologia do mundo Pokémon mostra nitidamente que a preocupação de Armes não é exagerada e que o Pokémon tem mesmo raízes ocultistas. Um dos primeiros passos que uma criança que joga Pokémon deve tomar é ir em busca de um Pokémon médium, chamado Kadabra. Abracadabra, obviamente, é uma palavra que a maioria de nós cresceu ouvindo, os mágicos de truques pronunciarem suas ensinações. No entanto, o termo se originou no mundo da magia negra e era parte do seu linguajar usado para lançar encantamentos e feitiçarias. O Pokémon Kadabra pertence a uma treinadora telepática muito poderosa chamada Sabrina. Ela possui grandes poderes à sua disposição, e as crianças são instruídas a também confiar em poderes sobrenaturais para poder capturar Kadabra. As crianças que se preparam para essa busca é ensinado que seus esforços contarão com a ajuda de um amigo secreto, outro Pokémon, que é um fantasma chamado Hunter. O jogo continua e a cada nova fase as crianças são levadas cada vez mais fundo na aplicação prática de habilidades do ocultismo e no conhecimento de estratégias psicológicas que as levam a um mundo de experiências espíritas. Armes conclui que há uma ênfase inegável em ensinar as crianças a lutar, matar, envenenar e usar poderes ocultistas e psíquicos para atingir suas metas. Além disso, o mundo Pokémon está ensinando às crianças que a evolução, os poderes sobrenaturais e a violência são conceitos perfeitamente aceitáveis. Evolução e espiritualismo. Isso lembra de alguma coisa? De carona no sucesso dos Pokémons, em 2003, desembarcou no ocidente a febre japonesa Yu-Gi-Oh! Desenho animado, videogame e jogo de cards. Em pouco tempo, legiões de fãs, crianças e adolescentes estavam jogando e tomando conhecimento do folclore japonês, recheado de demônios do bem e demônios do mal. Surgido de uma história em quadrinhos japonesa de 1996, Yu-Gi-Oh! É mais um exemplo da mistura do bem com o mal, com anjos, guerreiros, fadas, deuses e muito mais. Quero encerrar este capítulo com a trágica história de um jovem norte-americano de 19 anos de idade chamado Sean Sellers, que foi acusado de ter assassinado os pais enquanto eles dormiam. Embora não haja relação direta com o assunto deste capítulo, desenhos animados, este incidente serve para mostrar que jogos, desenhos e outros passatempos nem sempre são inofensivos e devem ser avaliados e escolhidos criteriosamente. Sellers foi condenado à pena de morte e executado em Oklahoma no dia 4 de fevereiro de 99. Quando era garoto, disse Sam, me interessei por histórias sobre o sobrenatural. Um dia, a babá começou a dividir com ele livros sobre o ocultismo. Como muitos outros garotos que conheço, comecei a me sentir estranhamente atraído pelo ocultismo. Quando Sam completou 12 anos, conheceu a fantasia dos jogos de RPG. Falarei sobre esse tipo de jogo no próximo capítulo. Por fim, acabou se envolvendo com outro jogo, que alguns têm chamado de Pokémon dos anos 80 e começo dos anos 90.
O jogo é conhecido como Dungeons & Dragons. As semelhanças entre as técnicas, objetivos e metas usados no Pokémon e no D&D são impressionantes. Antes da execução, Sam falou de sua queda na rebelião contra a sociedade, contra seus pais, contra Deus e, por fim, contra tudo que é santo. Ele garantiu que seu envolvimento com jogos relacionados com o ocultismo ocorreu inicialmente por pura curiosidade, mas depois acabou virando uma verdadeira escravidão ao mal. Eu realizava rituais cobertos de sangue, diz ele, às vezes uma mistura de sangue com urina, e comecei a usar drogas. Eu pensava que havia finalmente encontrado o que estava procurando, mas estava errado. Agora, em decorrência de meu envolvimento com o satanismo, estou condenado à morte. De tão dramática a história de degradação e horror de Sam Searles tinha tudo para ser a exceção. No entanto, essa triste experiência está mais para a regra. Mais e mais crianças e jovens estão matando violentamente seus colegas de classe, professores, amigos e familiares. Mesmo tentando não ser excessivamente alarmista, não dá para deixar de perceber que alguma coisa está definitivamente errada com a sociedade, com os jovens e com aquilo que eles têm feito em seus momentos de lazer.